Mas vamos lá. Irmãos, primeiro eu quero dizer para vocês que estão aqui em nome de Jesus, entendam que eu não estou atacando pessoas, eu estou apresentando o que a Bíblia diz. Existem vários pontos de vista sobre esse assunto, mas eu vou abordar aqui questões que são polêmicas e que tem várias vertentes. Eu vou falar assim, existem essas e essas vertentes. O meu posicionamento sobre essas vertentes é esse, tá bom? Para que vocês possam aí tecer seus conceitos e trabalhar aí a sua conceituação aí a sua conceituação no que diz respeito ao tema. Nós vamos falar sobre casamento e divórcio, né? O cristão e o casamento e o divórcio dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade não cristã. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é casamento. O casamento é algo que encaixa e torna um só. Abre a Bíblia de vocês rapidinho em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Você vai ter que ficar ligado, porque eu só tenho 15 minutos e tem pelo menos 300 textos aqui para a gente ver, né? Parabenizar aqui também o Zé pela mensagem, fiquei cheio de perguntas ali para fazer. É muito bom ver um negão, no bom sentido, né? Que o negão charmoso, bonitão assim, falando sobre racismo com propriedade. Cara, é muito massa isso. A igreja tem que abrir os olhos para esse tipo de coisa e falar mais sobre essas coisas. Muito bom, meu Deus, como é bom ouvir pessoas inteligentes falando. Gênesis capítulo 5, verso 2. Diz assim: homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. A Bíblia de vocês está assim também? Tem certeza? Não tem nenhum erro aí? Não. Porque parece que tem algum erro. Olha só. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou de quê? De Adão. Cadê a Eva? Cadê a Eva, né, meu querido? Só que é interessante porque Adão aqui pode ser traduzido no hebraico como humanidade também. Tá bom? Então é interessante porque Deus criou homem e mulher e os chamou juntos por um nome só, Adão. Então eu já entendo que o casamento é quando uma pessoa é forjada, duas pessoas é forjada em uma só. A gente já entende que quando o homem deixará pois o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai unir-se à sua mulher, tornando-se com ela o quê? Uma só. Deixa eu dar alguns conselhos para você. Primeiro conselho: se você tiver a oportunidade de não casar, não se case. Que isso? Não casar? Mas se você quiser casar, entenda que, presta atenção, mas se você quiser casar, Elisama já ficou feliz com a minha frase. Mas se você quiser casar, entenda que não é algo que você casa aos moldes de uma sociedade não cristã. Porque aos moldes de uma sociedade não cristã é assim: eu vou casar, se não der certo, eu me separo. Isso não é bíblico. Então quando você diz sim no altar, você precisa entender que existem consequências acerca desse compromisso. Eu vou falar um pouco dessas consequências. Meu objetivo aqui é falar se existe separação e existe respaldo bíblico para a separação. E depois eu vou apontar um pouco mais os pastores, onde eu vou ser um pouco mais direto e um pouco mais firme. Tá bom? Então a ideia é tratar de separação também, cortando na própria carne os ex. Aqui, porque senão não adianta a gente também falar sobre isso. Então há várias linhas de pensamento. Existem igrejas que entendem que a pessoa pode separar. Existem igrejas que dizem que por adultério a pessoa pode separar. Existem teólogos que dizem isso também. Existem teólogos que dizem que não é permitido separar em hipótese nenhuma. Existem pessoas que defendem uma ideia de a mulher estar apanhando o marido e falar: volta para casa, continue apanhando, porque Deus vai mudar a situação. E existem várias outras situações aí, né? Então eu vou tentar trabalhar aquela questão conceitual bíblico, trazendo também algumas experiências pessoais no que diz respeito ao pastorado. Em relação ao conhecimento bíblico, eu gostaria, sobre a ideia do divórcio, eu gostaria de buscar um conceito do nosso amado Mestre, Senhor absoluto, Jesus Cristo, que está lá em Mateus 19.
verso 3. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Mateus 19, vamos lá. Mateus 19, a partir do verso 3. Ok. Eu já vou lendo enquanto você procura para a gente ganhar tempo. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: deixa eu só esclarecer. Dentro de uma característica judaica funcionava assim: eu casei com a Joana. Aí eu fui... Tem alguma Joana aqui? Não? Então eu vou usar isso não. Eu casei com a Joana. Aí eu chego lá na lua de mel, a Joana tira a roupa, eu olhei e falo: não, não gostei desse negócio não, devolvo. Eu podia devolver por qualquer motivo. Entendeu? A mulher falava demais, eu não, devolve. Luta, você luta. Então devolve, né? Então existia um aculturamento de devolutiva. Por quê? Porque tratava-se de um objeto. Era uma característica de um conceito bem machista mesmo. Pesada. Então a gente precisa entender que o machismo existe sim. Mas a gente precisa também entender que existem conceitos bíblicos. E existem conceitos culturais também. Mas aqui não era nada cultural, aqui era abusivo mesmo. Tanto que Jesus, ele diz assim: então respondeu ele: não tens lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por essa causa deixará o homem o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne. Uma vez eu fui pregar sobre isso, eu coloquei o desenho de um menininho numa folha e de uma menininha na outra. E pedi para um casal passar cola e colar as duas folhas. E no final da mensagem eu pedi para esse mesmo casal separar. E as folhas saíram todas rasgadas. Eu falei: se vocês quiserem separar, fiquem à vontade, mas é assim que vocês vão sair. Então, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher vão se tornar uma só carne, significa que o homem e a mulher vão se tornar uma só carne. Quando um cara transa com uma mulher toda cheia de demônio, ele está fazendo o que com ela? Se tornando uma só carne. Porque o casamento, inicialmente, ele não era algo literalmente escrito dentro de uma característica documental. Quando Rebeca viu Isaac, diz que ela estava sem um véu e olhou e falou: aquele é o meu senhor? Ela colocou o véu. Quando Isaac viu, falou assim: vamos para a tenda. E eles foram para a tenda. E Isaac entrou em Rebeca. Quando você vê na Bíblia, entrou conheceu, pode saber que teve algumas... Coabitou, né? Coabitou. Pode saber que teve namoro ali, tá bom? Então, o que acontece? Quando há esse tipo de relacionamento íntimo, há uma união. É uma espécie de união hipostática, que eles se tornam uma só pessoa. Então, quando você tem situações muito graves, por exemplo, de um cara que ligou pra gente desesperado, porque a mulher não tinha alguns tipos de relacionamento com ele, e de repente ela aceitou tudo. E quando a gente foi lá, foi terrível, a mulher de lingerie endemoniada. E o cara atuado num canto da parede chorando desesperado, porque ele estava tendo relação com ela em uma posição que geralmente eles não tinham, porque ela não gostava e realmente não é para ter mesmo, porque não é normal. E de repente aquela mulher olhou para ele e falou: você acha que está fazendo isso com quem? Imagina você nessa situação. O cara ia morrer na hora, né? De desespero. Então o que acontece? É muito sério isso. Casamento não é brincadeira. Por isso que Paulo fala aos solteiros: eu recomendo, não se casem. Mas se você quiser casar, tenha consciência do que você está fazendo. Porque é algo para a sua vida inteira. Não tem como. É para a sua vida inteira. Estou falando biblicamente. Jesus diz: você vai se unir, se tornar uma só carne com ela. Do modo que já não sois mais dois. No verso 6. Porém, uma só carne. Ele repete, ele está sendo redundante. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe, pois: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Quando Jesus falou isso, eles não gostaram. Eles falaram: tá bom, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio?
Aí vem a resposta clássica de Jesus, no verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É interessante porque Jesus abre um precedente aqui também para no caso de relações sexuais não lícitas, ilícitas. No entanto, irmãos, é interessante que ele abre esse precedente não é porque no princípio era assim. Ele abre esse precedente porque caso houvesse alguma relação não lícita e o homem continuasse com a mulher, ele provavelmente faria algum mal a ela. Então a ideia aqui é a preservação da vida e não a autorização em si da separação. É isso que a gente tem que entender. Gladys, você está dizendo que a Fabiana, sua esposa, se ela te trair, você não deve separar dela? Eu estou dizendo que se minha esposa me trair, eu devo exercer o perdão. É o que a Bíblia ensina. É fácil? Não é, mas é o perdão. Ah, pastor, mas o perdão eu não sei se eu vou sentir, ter a capacidade de sentir. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Por isso que é doloroso. Então essa ideia de Jesus autorizou o divórcio, não é bem assim. Ele, preservando a vida por causa da dureza do coração de vocês, ele fala assim: se não for por esse caso, inclusive comete adultério quem casar com a pessoa. Mas vamos continuar. Eu vi que agora o silêncio pairou no recinto. Mas vamos embora. É interessante que Paulo também fala sobre isso. Observe lá em 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, casamento não é brincadeira. Casamento não é brincar de casinha. Casamento é coisa séria. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz assim: ora, aos casados primeiro no verso 8 ele diz assim: aos solteiros e viúvos digo-lhe que seria bom se permanecessem no estado que vocês estão. Ou seja, fique viúvo e fique solteiro. É o que Paulo está dizendo. No entanto, ele fala: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, gente, ele está usando aqui a mulher, mas esse termo aqui, esse mandamento se aplica tanto ao homem quanto à mulher, tá? Não é um mandamento só para a mulher, mas aos dois. Diz assim: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se afaste da sua mulher. Então houve uma situação de separação, a recomendação bíblica é que se reconcilie. Pastor, mas eu não suporto olhar para aquela mulher. Eu sei. Por isso que eu estou falando, evite casar. Quando eu vou dar aconselhamento para noiva, para casais, eu falo: vocês têm certeza? E no dia que eu vou casar, eu pergunto de novo: vocês ainda dá chance? Ainda dá tempo? Vocês têm certeza? A luta é grande. Olha só, irmãos, aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, preste atenção nisso, e esta consente em morar com ele, não abandone. A mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não a deixe. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você é crente, seu marido não é crente? O caso aqui, irmãos, era o seguinte: é porque duas pessoas viviam juntas e uma se converteu, só uma se converteu, a outra não era. E ficava aquele dilema: eu devo largar de mão ou devo continuar? Ele não é crente, quer continuar casado? Continue com ele. E o seu marido será santificado no convívio com você. Ou seja, a postura da mulher e do homem dentro de casa tem que ser uma postura de testemunho, de forma que o marido olhe para o testemunho, a esposa olhe para o testemunho e sejam santificados no testemunho dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Homens, você chegar em casa e passar a roupa para sua esposa, o seu órgão genital não vai cair. Não vai.
Exato. É sério. É sério. Mulher, a Bíblia diz: aquele que contém a vara aborrece seu filho, mas aquele que o ama, sendo disciplina, não é aquele que tem a língua grande. Porque quando a mulher fica gritando o dia todo dentro de casa, ela perturba não só os filhos, mas perturba o marido. Mulher rixosa é pior do que tortura nazista. A Bíblia fala que pior é o gotejar de águas. Que a mulher rixosa é pior do que o gotejar de água. Os nazistas pegavam um cara, colocavam assim, colocavam água pingando na cabeça dele. Com 3 dias parecia que estava dando uma retada na cabeça do cara. E a Bíblia diz que a mulher reclamona e rixosa dentro de casa é pior do que isso. Deixa eu te dizer, se você colocar uma goteira em cima de uma rocha, a goteira fura a rocha. Você acha que uma goteira no crânio de alguém vai fazer o que com o crânio da pessoa? A mulher que vive murmurando é pior do que isso. Solteiros ainda dá tempo. Vamos continuar. Então ele diz o seguinte: o seu testemunho vai mudar a pessoa. Só que você não tem certeza se ela vai se converter ou não, porque está nas mãos de Deus. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus te chamou para ter paz. Deus te chamou para ter paz. Mas isso não significa que Deus te chamou para casar de novo. Aqui não está dizendo de novo casamento. Está te falando que o cara largou você e foi embora, e você, ou a mulher largou você, e você agora pode ter paz. E segundo o conceito lá no início de Paulo, ter paz é ser solteiro. Entenderam isso, gente? Então, a Bíblia aqui não está dando respaldo para solteiro, para separar-se. O que Paulo está dizendo é: se o seu marido não quer viver com você, você não vai amarrar ele no pé da cama. Ele vai ter que ir embora. Sua mulher não quer viver com você, mas a gente está vivendo uma sociedade não cristã em que o cara recebe um fora da menina, ele quer matar a menina. Você não vai ser minha, então não vai ser de ninguém. Que fraco. Eu costumo dizer aos homens que ameaçam mulheres que eles são os frouxos. Porque é um cara que não tem um mínimo de consciência do que ele é. Deixa eu dizer uma coisa que eu falo para a igreja que eu cuido e para as pessoas que eu cuido. Se um homem na igreja que eu cuido bater numa mulher, ele não precisa saber, não precisa perguntar quem foi que denunciou ele. Não precisa perguntar para ninguém, ele pode ter certeza que fui eu. Porque isso é um absurdo, um homem bater numa mulher. Assim como é um absurdo uma mulher bater num homem. E o que tem de crente, irmão, brigando em casa, jogando celular no chão, quebrando as coisas dentro de casa, a mulher gritando com o marido e o marido ameaçando a mulher, não está escrito. Então o cristão, numa sociedade não cristã, ele tem que ser exemplo dentro de casa. Deixa eu caminhar aqui para o fim. O casamento, ele é autorizado dentro de uma característica, irmãos, de viuvez na Bíblia. 2 Timóteo 5,14, abre aí. 2 Timóteo 5,14. Irmãos, deixa eu 5,14 ou 1 Timóteo? Rapidinho, deixa eu só. É 1 Timóteo, tá? Não, é 1 Timóteo 5,14. Desculpa, eu anotei uma coisa e falei outra. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável para a maledicência. Quando Paulo fala de ser boa dona de casa, não significa que a mulher ela tem que ser... Qual é o nome que se dá? Amélia. Não é isso. Inclusive, Provérbio 31 fala da mulher perfeita, a mulher maravilhosa. E a mulher maravilhosa de Provérbio 31, ela trabalha fora de casa. Então o homem, quando fala assim, a Bíblia diz que a mulher não tem que trabalhar fora, ele está sendo antibíblico. Porque a mulher ela tem sim o direito à sua independência fora de casa. Ela tem esse direito. E inclusive a Bíblia trata isso como uma qualidade, irmãos. Dentro da mulher virtuosa de Provérbios 31. Então o que tem que haver no casamento é parceria. Teve um dia que eu cheguei em casa e a minha esposa falou: amor, estou tão cansada. Eu falei: então vai descansar. E eu pensei em descansar, mas eu lembrei de um texto que diz que eu sou o líder da minha casa. E quando eu olhei, eu vi que a louça estava para lavar. Eu tinha chegado do trabalho e ela estava cansada. A louça estava para lavar e a roupa, um
montanha para passar. E eu me lembro que eu coloquei ela para dormir, deitei, ela dormiu, eu levantei, coloquei os meninos dormiram. Então eu separei uns 5 filmes, coloquei na televisão e fui dormir 5 horas da manhã naquele dia, arrumando a casa e passando a roupa. Sabe por quê? Porque o líder da minha casa ainda sou eu. E quando há um momento de adversidade, o líder tem que tomar a postura de ser líder. E o líder é aquele que toma a frente do que tem que ser feito. Independentemente de ser limpar a casa, varrer chão, lavar roupa, ou seja o que quer que seja. O líder, ele é aquele que toma a frente. Se você é líder da sua casa, toma a postura de líder. Ótimo. Então falamos aqui que em caso de viuvez, a Bíblia autoriza um novo casamento. Sim. Mas em caso de separação por incompatibilidade de genes, ou por briga, ou alguma coisa assim, a Bíblia não orienta a casar de novo. Gledson, mas eu já sou casado de novo, e eu vivo uma situação em que eu separei e casei de novo. O que eu faço? Eu largo o marido, eu largo a esposa? Digo eu, não, senhor, não faça isso. Viva feliz. Você colheu as consequências, você tem colhido as consequências daquilo que você viveu antes. Mas isso não significa que agora você tem que sofrer mais. Você entendeu isso, irmãos? Gledson, eu era do Islã e eu tinha 5 mulheres. E eu me converti. O que eu faço? Eu largo todas as 5 mulheres. Irmãos, uma mulher do Islã, se largada pelo esposo, ela é apedrejada. Vocês sabiam disso? Nós ficamos num dilema uma vez por causa de uma situação de missões mundiais, uma situação dessa. A recomendação foi: continue vivendo a sua vida com as suas esposas. Porque numa situação dessa, nós vamos primar pela vida delas e não por uma ideia conceitual teológica. Cuide das suas esposas e cuide da sua família. Porque é um caso bem atípico, não é? Irmãos, a gente deve primar pela vida das pessoas. Se o irmão separou da irmã e casou com outra, o irmão vai viver em paz. Deus vai, não estou dizendo que as consequências não virão, tá bom? O que eu estou dizendo é que eu, quanto pastor, tendo uma característica de experiência pessoal pastoral, eu jamais diria para a mulher: larga o seu